Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 6. A mensagem de hoje à noite é uma mensagem que eu classifico como simples. Uma mensagem que tem o propósito de encorajar você, crente em Jesus Cristo, testemunha do Senhor, a realmente, como cantamos há pouco, a proclamar Jesus Cristo. Marcos capítulo 6, me acompanhe na leitura que eu faço do verso 34 até o 44. Marcos 6, começando com o verso 34, diz assim o texto bíblico. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Abaixa a sua cabeça. O tema que eu proponho para a nossa reflexão hoje à noite é como realizar missões. Como realizar missões. Quantos aqui já ouviram falar de um missionário chamado David Livingstone? Levanta sua mão. David Livingstone, a minoria, um número bastante pequeno. David Livingstone foi um médico inglês, crente no Senhor Jesus, que desejava ser um missionário na China. Mas as portas da China se fecharam. E ele então queria entender qual era o direcionamento do Senhor. Então ele ouviu que um veterano missionário chamado Roberto Moffitt, missionário na África, iria falar numa conferência em Londres. E ele então foi àquela conferência para ouvir Roberto Moffitt, que depois se tornaria o seu sogro. E nessa conferência, David Livingstone ouviu desse veterano missionário a seguinte frase: há uma vasta planície ao norte, onde tenho visto, nas manhãs ensolaradas, a fumaça de milhares de aldeias, onde nenhum missionário ainda chegou. Quando David Livingstone ouviu isto, o Senhor usou esse desafio para dar a ele convicção de que não era mais para a China, mas sim para a África. Convicto disto, entregou-se ao Senhor e serviu durante longos e longos anos como missionário na África.
Diz a história que naquela época o coração do continente africano era desconhecido. Por isso, na história, David Livingstone também é conhecido como um explorador, porque por causa do trabalho missionário, ele fez inúmeras descobertas e contribuiu para a geografia do continente africano. Um homem que literalmente deu a sua vida e numa ocasião foi atacado por um leão. Pela graça do Senhor não morreu, mas ficou ferido no seu ombro esquerdo e durante muitos anos sentia fortes dores ali. David Livingstone morreu. E quando isso aconteceu, os nativos pegaram o seu corpo, arrancaram-lhe o coração e o plantaram debaixo de uma árvore tradicional na África e disseram: o corpo deste homem vai para a Inglaterra, mas o seu coração fica aqui na África. Uma história real. Alguns anos atrás, quando eu fui à África, em Moçambique, passei pela província da Zambésia, estava fazendo uma viagem pelo rio para um povo distante que não tinha ouvido o Evangelho, e eu ouvi dos meus colegas missionários a quem eu acompanhava: David Livingstone passou por aqui, passou pela Zambésia, navegou nesse rio. Como David Livingstone, a história de missões é ilustrada por inúmeros outros obreiros, passados e contemporâneos. Temos um exército enorme de trabalhadores servindo ao Senhor. Mas, irmãos, ainda é pouco. Como ouvimos de Eula hoje à noite, as necessidades são enormes e agigantam-se à medida que o nosso mundo vai crescendo. Quantas oportunidades, e você vai ouvir algumas estatísticas hoje à noite. E a pergunta é: qual foi o segredo de David Livingstone? Qual é o segredo de tantos outros obreiros que estão dando as suas vidas e sendo usados pelo Senhor? Pessoas limitadas, vulneráveis, e se você quer saber, uma marca, está aí o COI para confirmar o que eu vou dizer, uma marca da obra missionária, uma característica dos obreiros é a enfermidade, a doença, a limitação. Isso é muito comum. Missionários doentes, limitados no campo, mas trabalhando, mas servindo. Qual é o segredo? Como realizar missões? É o tema que eu estou propondo. Esta pergunta será respondida nesse texto, e de uma maneira muitíssimo simples. E minha esperança, minha expectativa é que o Senhor use isso para desafiar cada um de nós, porque há muito e todos nós devemos servir como testemunhas, comunicadores do Evangelho. Então voltemos ao texto. Veja aí comigo novamente o verso 34. Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e ele compadeceu-se daquelas pessoas inúmeras e as comparou como um rebanho de ovelhas sem o pastor, portanto desgarradas, desorientadas, desprotegidas, perdidas. E qual foi a resposta do coração compassivo de Jesus diante das multidões que ele identificara? O verso 34 diz: ele passou a ensinar-lhes muitas coisas. Compaixão é seguida da pregação. O combustível da pregação é a compaixão. Jesus não ficou indiferente, alheio, frio diante das multidões, mas a sua resposta foi a pregação, o ensino. E essa deve ser a resposta da igreja do Senhor. O verso 35 diz que a tarde chegou
e aquela multidão estava lá. E os discípulos então disseram: é deserto este lugar, e a hora já é avançada. E no verso 36 nós temos aqui o conselho que os discípulos deram, a ideia dos discípulos para Jesus: Senhor, despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Note, diante da necessidade das multidões, esta foi a percepção e, consequentemente, o conselho dos discípulos para Jesus: Senhor, vamos mandar a turma embora. Vamos despedi-los para que eles comprem para si o que comer, resolvam o seu problema, porque é muita gente. Assim termina o verso 37, 36. Porém, o verso 37 começa com uma contraproposta de Jesus. Diz assim: porém, ele, Jesus, lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Eu quero apresentar duas correntes comuns no que se refere à condição espiritual das pessoas, das multidões. Sempre haverá duas maneiras de ver as multidões. E as duas correntes são essas: a corrente humana e a corrente divina, ambas retratadas aqui. A humana, ela é figurada na sugestão dos discípulos, quando sugere despedir, mandar embora as multidões. Uma visão, infelizmente, tão prevalecente, inclusive nas igrejas, entre os crentes. Em outras palavras, esta visão em relação às multidões, à necessidade espiritual das pessoas, essa visão diz: deixe os perdidos para lá. Deixe-os resolver o seu próprio problema espiritual. A revelação da natureza. E quando a gente fala em povos indígenas, que é a nossa experiência, quantas vezes já não ouvimos isto? Os índios, as tribos, eles são felizes do jeito que estão, vivem num paraíso, eles são assim mesmo, que culpa eles têm? Certamente Deus dará um jeito para eles no final. Não se preocupe com eles. Ser missionário em lugares assim, nos mais recônditos rincões do Brasil e do mundo, para quê? Deixe as pessoas como estão, cada um tem a sua religião, e eles não querem, então eles prestarão contas diante de Deus, e inúmeros outros argumentos alinhados nesta corrente, que tenta nos convencer de que é trabalho demais, é preocupação demais. Deixe que eles dão um jeito deles. Esta corrente humana é figurada aqui na fala, na ideia dos discípulos. Despede-os, mande-os embora. Mas a divina é claramente identificada na ordem que Jesus deu. Numa paráfrase, Jesus estaria dizendo: o quê? Mandá-los embora? Despedi-los assim? Não. Vamos fazer o seguinte: vocês mesmos, vocês deem de comer a essa multidão. Alimentem a essas pessoas tão carentes. Em outras palavras, vão, envolvam-se com eles, façam a diferença. Alcancem as pessoas que precisam do Evangelho. É a aplicação disto para nós hoje. Braços cruzados, jamais. Indiferença, nunca. Porque o Evangelho nos move em direção àqueles que precisam ouvir de Jesus Cristo. Qual é a sua corrente? Como você está vendo as multidões? Como você está olhando as pessoas?
Mais cedo, quando a Natasha fez a abertura deste culto, ela chamou a nossa atenção sobre isto. Estamos aproveitando as oportunidades ou somos crentes iceberg, um bloco de gelo, indiferentes, tratando os perdidos como se eles não fossem, e ignorando a necessidade do mundo, onde ainda milhares de pessoas não ouviram nenhuma única vez sobre Jesus Cristo. Irmãos, estas verdades têm que mexer com o nosso coração. Jesus está nos dando esta mesma ordem. Jesus, neste episódio, deu 3 ordens, e eu quero considerá-las. A primeira é esta do verso 37. Dai-lhes vós mesmos de comer. Você notou a reação dos discípulos aqui no verso 37? Quando eles ouviram isso de Jesus, eles disseram: iremos nós comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Esta é uma pergunta, mas não é uma pergunta real, essa é uma pergunta retórica. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo: Senhor, não há condições. 200 denários significava mais ou menos o trabalho de 7 meses, o salário de 7 meses de trabalho, porque um denário era o salário diário de um trabalhador, de um agricultor. Era como se essa pessoa juntasse cada dia e não gastasse. Então, no final de 7 meses, ele teria alguma condição. Mas esse texto aqui também é retratado por João. Aliás, os 4 evangelhos falam sobre esse episódio. E veja, só escute, aqui em João 6. Filipe responde para Jesus: Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Pedro, informou: está aí um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Na visão dos discípulos, essa era uma tarefa impossível. Dar de comer a toda essa multidão, alimentar assim, a queima-roupa, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças que também estavam lá. Em outras palavras, isso é impossível. Agora, lembremos-nos de que o Senhor também nos deu uma ordem semelhante, como igreja. A ordem de dar de comer, de alimentar com o pão da vida, com a água da vida, as multidões deste mundo. Que grande desafio! Não é isso que ele nos diz em Mateus 28, na grande comissão, como dizemos, de fazer discípulos de todas as nações? Não é isso que ele nos diz em Marcos 16:15, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as culturas, em todas as línguas? Faz parte do escopo da visão da ordem do Senhor Jesus Cristo para nós. Mas, irmãos, isto não é grande demais, difícil demais, árduo demais? Com certeza, isto é. E a pergunta permanece: como cumprir essa ordem de Jesus? Como obedecer ao Senhor? Como dar de comer às multidões, próximas e distantes, conhecidas e desconhecidas, as que estão aqui ao nosso derredor e aquelas que estão nos confins? Como cumprir a grande comissão? Deixe-me te lembrar de algumas estatísticas. São estatísticas de uns anos atrás, mas não mudaram muito.
ainda existem países que não possuem nenhum crente nacional conhecido. Entre esses países estão a Arábia Saudita, a Saara Ocidental, as Ilhas Maldivas e o Catar. Das 600 mil cidades e vilas na Índia, em 500 mil ainda não tem obreiros cristãos. Na China, ainda existem 500 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, o Brasil tem 201 milhões de habitantes. Mas na China é mais do que o dobro, 2 Brasis e mais um pouquinho de gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo nenhuma vez. Imagine, uma pesquisa mostrou que menos de 1% dos recursos da igreja brasileira são investidos na obra transcultural, que significa enviar obreiros para pregar aos povos e pessoas de outras línguas e outras culturas. A média de investimento do crente brasileiro em missões é de apenas R$ 1,30 por ano. Para se ter uma ideia, se investe mais em chicletes e balas do que em missões. Tomara que essa estatística esteja completamente ultrapassada. Tomara, mas eu tenho dúvidas. Até pouco tempo atrás, dentre as 250 mil igrejas existentes no Brasil, menos de 400 delas possuem um missionário trabalhando com povos ainda não alcançados, incluindo as tribos indígenas. Dos cerca de 24 mil povos do mundo, mais de 2 mil ainda não foram alcançados pelo Evangelho. E há cerca de 3 mil línguas e dialetos que não possuem sequer o versículo mais conhecido da Bíblia nessas línguas, que é João 3,16. Irmãos, quanta necessidade, quanto desafio para nós, igreja do Senhor. E a pergunta vem: como cumprir essa ordem? A ordem que o Senhor Jesus nos deu de dar de comer a essas pessoas, às multidões. Isso nos leva à segunda ordem que ele deu, que está aqui no verso 38. Diante da reação dos discípulos, o Senhor Jesus diz: quantos pães tendes? Ide ver. O Senhor mandou que os seus discípulos fossem e de fato entendessem qual era o tamanho da sua condição, da sua realidade, para cumprir a ordem que ele acabara de dar. E eles descobriram, é claro, que eles não tinham o suficiente. Você leu no texto, sabe que o que foi apresentado para Jesus foram 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O que era isto? Já lemos na fala de André, o que era isso para tanta gente? 5 pãezinhos e 2 peixinhos era nada. Mas tem um detalhe, o texto escrito por João, lá no capítulo 6, no versículo 9, diz que André, e eu li há pouco, André encontrou no meio da multidão um rapaz que tinha esses pãezinhos e peixinhos. Não eram nem dos discípulos, os de vida barata do povo comum. Ou seja, era um pão de segunda categoria, abaixo do padrão. Era o mais simples do simples. Note, tudo que os discípulos conseguiram providenciar para cumprir a ordem que Jesus acabara de dar foi isto: pãezinhos tão simples e poucos dá para os seus discípulos do que objetivamente encher a barriga das pessoas. Jesus queria muito mais do que despedir a multidão materialmente satisfeita.
Ele queria usar aquela circunstância para ensinar uma lição espiritual fundamental e transformadora para aqueles que seriam os baluartes da igreja, aqueles que iriam comunicar o evangelho, estabelecer a igreja, esse grande movimento na época chamada de O Caminho. Isso tem a ver conosco, é por isso que isso está aqui na Bíblia, é para você e eu também aprendermos essa mesma lição. Então vamos à terceira ordem. Nós já sabemos que tudo o que eles tinham eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Mas o que Lucas, o que Marcos e o que João não dizem, Mateus registrou. Está escrito lá em Mateus capítulo 14, verso 18, o seguinte: então, deixe-me ler o 17. O 17 diz: mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus então disse no verso 18: trazei-mos. Em outras palavras, Jesus disse: tragam esses pãezinhos e esses peixinhos, me entreguem. E você conhece a história. Jesus os tomou nas mãos, os abençoou e os deu aos seus discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos então iam de grupo em grupo, assentados sobre a relva verde, com aqueles cestos, eles iam de grupo em grupo e iam dando os pãezinhos e os peixinhos. E eles iam dando, e os pãezinhos e os peixinhos não acabavam. E eles iam dando, e foram distribuindo, até que, diz a Bíblia, todos comeram. Mas é só isso que a Bíblia diz? Não. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, o que significa todos comeram a ponto de não aguentar mais. Não faltou para ninguém. E a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos. Sobraram tantos pães e tantos peixes que encheram 12 cestos. Quantos discípulos eram mesmo? 12 discípulos. O que eles tinham no início? Nada. Como é que acabou esse episódio? Cada um tinha um cesto cheio. Todos comeram, se fartaram, sobraram 12 cestos e a ordem de Jesus foi cumprida. Isso que você não pode esquecer. Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer. O texto termina dizendo que os discípulos deram para comer às multidões, todos comeram, a ordem de Cristo foi cumprida. Jesus não deu uma ordem incumprível, não realizável, não. Aquele que disse, deu condições. Então, os discípulos, corpo a corpo, muita gente, então, trabalharam muito, carregando aqueles cestos, aquele trabalho corpo a corpo. Todos comeram, ficaram satisfeitos. Sabe qual é a nossa análise? Veja, o texto começa com uma grande escassez. Ninguém tinha nada. Se não é aquele rapazinho com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, ninguém teria nada. O texto começa com uma escassez e o texto termina com uma grande abundância. A história inicia com uma multidão faminta. A história termina com a mesma multidão, agora satisfeita, farta. A pergunta para nós: qual foi o ponto de convergência? O que aconteceu? Porque a história começa assim e termina de um jeito absurdamente contrário. O que aconteceu? Irmãos, o que aconteceu, o ponto de convergência é este: o pouco, o escasso, o limitado, foi parar nas mãos do Senhor.
quando Jesus ouviu que eram só 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o nosso Senhor não disse: ah, isso é nada, pode jogar isso fora. Ele não disse isso. O que ele disse foi registrado por Mateus: tragam. Só isso que vocês têm? Isso aí é tudo que vocês têm para cumprir a minha ordem? É, Senhor. Então tragam. E eles levaram e colocaram, note bem, não é uma repetição, é uma ênfase. Eles colocaram o pouco, o escasso, o limitado nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, recebendo aqueles pãezinhos e peixinhos, orou, agradeceu, e o milagre aconteceu. Note bem, enquanto eles trabalhavam. O milagre aconteceu enquanto eles obedeciam. Ele abençoou, deu para os discípulos e eles começaram a distribuir. E o pão não faltava, e o peixe não faltava, e no final o que faltou foi fome, porque a comida sobrou. O ponto de convergência foi as mãos do Senhor Jesus Cristo. E esse é o segredo, meus irmãos, para realizar missões. A ordem que o Senhor nos deu como igreja, de fazer discípulos de todas as nações, de pregar o Evangelho a todas as tribos, povos, raças e línguas, a todas as pessoas aqui na nossa Jerusalém e Samaria. Essa ordem que Ele nos deu, de fato, é grande. Na nossa força, nós não podemos, porque, simbolicamente falando, o máximo que você consegue ajuntar não vai passar de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O melhor que você tiver ainda estará infinitamente aquém, se for na sua força, se for na minha força. Nós, em nós mesmos, nós não temos capacidades, nós não temos recursos, mas nós temos um lugar. E esse lugar é as mãos do Senhor. E o Senhor Jesus faz a você e a mim esse convite. Ele diz a você e a mim também: traga o que você tem. Ponha nas minhas mãos. Coloque sobre mim. Se entregue. Se debruce em mim. E eu sou capaz de usar a sua vida e o que você tem para a minha glória, para cumprir a minha ordem. Irmãos, em Cristo, o pouco se torna muito. O pequeno se faz grande. O inútil se torna útil. E o incapaz se faz poderoso. Porque o segredo está no Senhor e não em nós. O segredo de David Livingstone era o Senhor. O segredo de inúmeros outros missionários das biografias que você conhece está no Senhor. O segredo está em se entregar ao Senhor. Eu pergunto a você, você está retendo alguma coisa? Porque eu vou te dizer o que é pior. O pior do que ter pouco, porque o Senhor já sabe, o melhor que temos ainda é insuficiente, na nossa força. Mas o pior do que ter pouco é ter e não entregar para o Senhor. É por isso que nós somos indesculpáveis, prestaremos contas ao Senhor como crentes, em como vivemos a nossa vida. Se nós nos rendemos a Ele, não apenas no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito ao seu senhorio na nossa vida. Meus irmãos, a causa de ainda haver tantas searas vazias, tantas lacunas geográficas onde o Evangelho ainda não chegou, tantas pessoas que ainda não ouviram o Evangelho,
é porque os cristãos têm sido negligentes em não se entregarem ao Senhor e pedir: Senhor, usa a minha vida, o pouco que eu tenho está aqui. Glorifica o teu nome, capacitando o teu servo. Esta é uma oração que todo crente em Jesus Cristo precisa fazer. Por isso eu te pergunto: tem alguém aqui que não está entregando os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos para o Senhor? Tem alguém aqui vivendo no alinhamento daquela primeira corrente que eu falei, representada pelos discípulos, indiferentes, frios às multidões, porque o coração de Jesus ardia. Por isso que a Bíblia diz que ele tinha compaixão. Há alguém aqui alheio, distante, frio? Eu ouvi uma vez o testemunho de uma missionária que disse para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor usou o nada, então o Senhor pode usar a minha vida. Eis-me aqui, usa a minha vida na sua obra. Porque quando o Senhor Deus criou o mundo, Ele criou a partir do nada. Só falando. E essa missionária pensou: se o nada foi útil nas suas mãos, então eu posso ser útil também. Usa a minha vida, Senhor. Eu poderia te contar inúmeras histórias missionárias. Uma delas, eu vou contar rapidamente. Eu era solteiro no treinamento missionário lá no Mato Grosso do Sul. Meu colega e eu éramos 2 solteiros orando para Deus nos mostrar um trabalho tribal para a gente ir quando terminasse o treinamento. E por um tempo oramos por um trabalho, a tribo Manchineri, fica lá no Acre, no Rio Iaco. Queríamos trabalhar lá, escrevemos para um missionário, mas ele nos respondeu dizendo: meu irmão, seria tão ótimo recebê-los aqui, mas o trabalho já está numa fase tão avançada que nós já estamos saindo, não precisa mais de missionários. Aí Deus nos redirecionou, fomos trabalhar na fronteira do Brasil com a Colômbia, com a tribo Curipaco. Eu cheguei aqui em Manaus em 1995, setembro de 95. Conheci o missionário com quem eu havia me correspondido. O nome dele é Pedro. Pedro Rich. Olhei para o Pedro e já falei isso para ele. Olhei para o Pedro e não dei nada para o Pedro. Um homem franzino, sem presença pessoal, vamos dizer assim. Quando ele abria a boca, uma fala tão mansa, tão quietinho. E se você olhasse para o Pedro, você ia dizer: ah, esse aí. Mas é incrível como o Senhor Deus usou o Pedro e a Teresa no trabalho Manchineri. Eles pregaram o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus nasceu entre os Manchineri. A igreja cresceu. Líderes surgiram. Eles treinaram esses líderes. A igreja Manchineri é a coisa mais linda, fervorosa. Pedro e Teresa trabalharam arduamente e no ano de 2010 eles terminaram, imprimiram e entregaram o Novo Testamento na língua Manchineri para a igreja. E eles estão trabalhando arduamente na tradução do Velho Testamento. O Pedro vem, ele está nos Estados Unidos, ele vem uma vez por ano para checar as suas traduções, ter um tempo com a igreja. Como Deus pode usar pessoa, qualquer pessoa pode ser útil, um instrumento afiado, uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. O segredo está em colocar nas mãos dele o pouco que temos, que é tudo que temos.